noite. Boa noite, Raquel, Leiciane, Saviola. Boa noite, Tatiana. Vamos guardar um tempinho aí para o pessoal entrar, pra gente começar. Oi, Ale, daqui a pouco tamo aí. E aí, como é que tá evoluindo esse trabalho de parto, Ale? Tá tranquilo? Ia te mandar um zap agora perguntando, acabou que tava atrasado. Boa noite, Francine. Ui, 7 já. Tô saindo daqui, eu já parto aí pro hospital, pra sala de parto, fica tranquilo. Juliana, boa noite. Vou dar mais um tempinho para todos entrarem. Então hoje a gente vai ser mais uma live que a gente vai ter com um tema específico. Então a gente tem tido muitas dúvidas em relação a toda essa parte de imunidade, como que a gente pode estar melhorando essa parte aí na nossa saúde, na vida das nossas crianças, pacientes. Então a gente tem tido uma demanda grande, principalmente por essa parte aí que a gente está tendo do coroninho, dessas infecções. A gente está vindo para essa época agora do inverno, então é um tema bem oportuno aí, com várias pessoas com dúvidas para a gente trocar uma ideia sobre o assunto, ter uma noção melhor aí de como que a gente pode estar melhorando essa parte imunitária, ajudando muito a reforçar de uma forma mais natural possível, para a gente conseguir ter cada vez mais saúde de uma forma bem integral, de uma forma mais natural, sem medicações, sem ficar tratando com antibiótico, nada disso. Quem é meu paciente sabe que a utilização de antibiótico, todas essas coisas, é o último caso que eu acabo fazendo. Então, para ter um tratamento bem mais menos invasivo e mais natural realmente aí, usando os homeopáticos, ortomoleculares, tem bastante coisa para a gente utilizar para essa parte da imunidade, tudo direitinho, tá? Então lembrar, a gente tem aqui, tá, a caixinha de interrogação para vocês irem colocando as perguntas de vocês, preferencialmente se vocês puderem estar colocando direto aqui na caixinha, fica mais fácil para a gente organizar depois para responder, porque aqui no corpo das conversas às vezes passa despercebido, depois a gente tem que ficar folheando. Então, se vocês puderem colocar as perguntas aqui na interrogação, tá? Seria bem mais tranquilo para a gente. E se vocês puderem, tem um aviãozinho aí, se vocês puderem tá mandando a divulgação da live para os primeiros contatos da lista de vocês, para a gente tá exatamente tá participando aí, de trocando essa ideia, mais perguntas, tirando o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Então vamos. Não posso demorar muito. Então, trabalho de parto aí, a Alessandra já tá de olho aí, para que se o bicho pegar, ela já vai avisar, a gente vai ter correndo pro hospital, já tá com 7 centímetros. Então, estamos preparando para ir pro hospital para mais uma sala de parto. Então, em relação a essa parte da imunidade, o que a gente acaba tendo que entender, tá? Todo o nosso sistema imune, tudo que eu for conversar aqui que ajuda em toda a nossa parte da imunidade em si, tudo que a gente puder fazer para aumentar exatamente o funcionamento
e a utilização de todos esses segmentos que eu vou fazer uma introdução aqui em relação à imunidade, tudo isso que a gente puder estar potencializando o efeito, a gente vai estar melhorando muito essa parte da imunidade, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que entender em relação a toda essa parte da imunidade? A primeira porta que a gente tem de entrada no corpo e a primeira defesa que a gente tem da imunidade, o que vai ser? Vai ser a pele, vai ser toda a parte de mucosa, secreções. Além dessa parte de secreções, a gente vai ter toda a parte interna do corpo da proteção, tá? Que é sempre esse anteparo inicial que a gente vai ter do meio externo para o meio interno. Então, a partir do momento que a gente tem essa parte aí de controle, tudo que atrapalhar nessa parte da entrada do micro-organismo já é a primeira etapa de imunidade que a gente tem. Então, pessoas que acabam tendo problemas de pele, pessoas que têm alterações de pele, irritações, o primeiro problema de porta de entrada que a gente tem de infecção, tá? Mucosa, então o que a gente entende? Toda a parte do trato gastrointestinal, por exemplo, no estômago a gente tem uma acidez muito maior. Então o suco gástrico não deixa de ser uma proteção que a gente vai ter também exatamente da entrada desse micro-organismo. Então se a gente vai ter um vírus, uma gastroenterite, uma infecção viral, por exemplo, nesses casos, pessoas que têm uma alteração do pH intestinal, eles vão ter muito problema, tá, em relação ao controle de certas infecções. Então, quando que a gente vê esse problema da parte de acidez? Pessoas que usam esses prazóis da vida. Então, todas essas medicações de omeprazol, pantoprazol, Nexium, que é extremamente prescrito, tá? Isso é um dos primeiros pontos que ajudam a piorar a nossa imunidade, tá? Então, não fazer a utilização dessas medicações, ter uma acidez gástrica estabilizada, isso é a nossa primeira porta de entrada ali também, tá? Então, tem toda essa parte também da mucosa integral. Então, se é um paciente que tem uma doença inflamatória, que tem uma alteração da mucosa intestinal, e isso aumenta a translocação bacteriana, favorece a entrada, tá? Então, a gente tem que entender também o que tem em toda a parte do tecido gastrointestinal também, que ajuda a proteger, além de toda essa parte de secreção, tá? A parte enzimática. Tem a parte também o quê? Do probiótico, da microbiota. Então, se você tem uma microbiota muito boa, muito funcionante, tá? A gente tem uma outra barreira de proteção aí muito importante para essa parte da imunidade. Todo probiótico, o que é o probiótico? São as bactérias boas, comensais do intestino, que vão favorecer exatamente a esse controle inflamatório e imunitário. Então, para quem é meu paciente, ou os filhos são meus pacientes, sabe que a gente faz sempre uma utilização do probiótico nesse sentido de proteção para estabilizar bem a flora intestinal. E aí a gente utilizando e fortalecendo bem a flora intestinal, a gente acaba exatamente tendo um controle muito maior dessa porta de entrada. Então, duas dicas iniciais que a gente tem aqui, que é uma coisa que as pessoas não lembram muito, a gente só fica viajando, pensando em imunidade, querendo sempre coisas mirabolantes. Então, a não utilização de remédios que controlam essa parte da acidez gástrica, os omeprazóis da vida, é a primeira coisa que ajuda na imunidade. E segundo, probiótico, tá? Tanto a utilização
quanto você fazer alimentos que vão favorecer esses probióticos, diminuir alimentos inflamatórios que vão ajudar muito nessa parte. Então, quem faz uso aí de kefir, kombucha, que são fermentados de bactérias que ajudam a fortalecer essa parte intestinal, já vai ter todo esse arcabouço bacteriano intestinal que vai ajudar no controle da imunidade. Então, a primeira coisa, tá? Depois a gente tem a segunda linha de defesa. Essa segunda linha de defesa já começa em toda aquela parte química, quimiotáxica que a gente tem, do estímulo de várias células de proteção, tá? Então, a gente vai tendo lá a parte que a gente vai chamar da imunidade inata. A imunidade inata é aquela imunidade inicial que chega na agressão, e tem a imunidade adaptativa, que demora um pouquinho mais de tempo e ela é um pouco mais específica, tá? Então, quando a gente acaba tendo essa imunidade inata, que ela é inespecífica, quando você tem uma agressão, as células vão para o local para fazer a nossa proteção. Então tem lá os neutrófilos, tem lá os monócitos, tem lá as células natural killer, que vão produzir uma série de substâncias que vão ajudar na proteção exatamente da agressão ali. Então aquela porta são os nossos exércitos iniciais que a gente vai ter ali. Para qualquer agressão, eles vão chegar. E a adaptativa é o quê? Demanda um tempinho maior. Por quê? Porque já é uma resposta um pouco mais elaborada do corpo, que é uma resposta secundária em relação à adaptação muito daquela parte da agressão. A parte adaptativa a gente divide em dois segmentos. Tem a parte celular e tem a parte humoral. A parte humoral é mais a parte que a gente vê em relação aos linfócitos B de bola. Os linfócitos B de bola principalmente são os responsáveis pela produção de anticorpos. Então a gente tem falado muito aí em relação à infecção do coroninho, sorologia, o que a gente vai fazer? Deu IgG, IgM positivo, negativo. Então é essa parte dessa segunda linha de defesa que a gente tem, dessa parte humoral, a produção de anticorpos que a gente vai ter em relação a uma agressão. Então ele já é mais específico muito por causa disso. Então a gente já tem um estímulo, então aquele pode ser inicial, tá? Se você já tem uma resposta de memória, que é o quê? Se você já teve uma infecção, por que a gente fala que a gente tem a IgG e que a gente é imune? É uma resposta que a gente tem, que a gente já entrou em contato em algum momento, tá? Então, se você já teve catapora, teoricamente você criou aquela imunidade, você tem a IgG específica para catapora, que ela fica paradinha ali de memória. Então, quando o vírus da catapora entra no nosso corpo, essa parte aí, ela é estimulada depois de algumas horas. E como você tem uma memória, é produzido aquele anticorpo numa quantidade maior para poder exatamente proteger daquela agressão, tá? Então aí que entram os anticorpos. É um tipo de defesa que a gente tem da parte externa, do antígeno que está ali na parte externa antes de entrar na célula. A partir do momento que o vírus, a bactéria, ele consegue penetrar na célula, a gente começa a ter o quê? A parte de proteção que a gente falou, humoral. Aí entram os linfócitos T. Aí entra o linfócito T, CD4 e TCD8, tá? Para quem lembra lá das aulas de biologia, nesses componentes, principalmente os linfócitos CD4, tá? Que entram muito o tipo de infecção do HIV, por exemplo. Por isso que o HIV tem infecções de repetição, porque a boa parte das células que são acometidas são essas células do linfócito TCD4.
Então é uma célula de defesa que a gente tem, normalmente as infecções intracelulares que acabam atrapalhando muito isso daí, tá? Então quando a gente acaba tendo uma disrupção dessa resposta imunológica, a gente acaba fazendo com que a nossa imunidade vá diminuindo, vá tendo uma resposta mais lenta, tá? Menos eficaz à agressão. E tudo que a gente utilize para estar fortalecendo exatamente essa resposta, acelerando essa resposta imunológica, é o que a gente chama da gente estar aumentando a imunidade, tá? Então vocês lembram que eu falei nessa parte da imunidade inata que várias substâncias são produzidas, interleucinas, interferon, tá? TNF-alfa, então são citoquinas que a gente chama e várias outras substâncias que vão modular positivamente e negativamente o processo inflamatório do corpo. Então tudo que vá aumentar a produção de certas citoquinas vão ajudar a nossa defesa e várias outras que vão diminuir essa produção vão atrapalhar o nosso tecido de defesa, tá? Tudo que for modular positivamente a produção de anticorpos vai ajudar a proteção do corpo e tudo que for diminuir vai estar diminuindo, tá? Então, só resumindo o que a gente conversou até agora, nesse resumo maior assim da imunidade, até para depois a gente, quando for falar sobre várias substâncias que vão ajudar muito nisso daí, para a gente acabar tendo uma noção da onde cada uma vai estar sendo estimulada, tá? Então a gente falou de todos os prazóis, tá? Omeprazol, pantoprazol, Nexium, todas essas substâncias que diminuem a acidez do estômago, tá? Então atrapalha a nossa imunidade da parte intestinal. Os probióticos, tá? Que ajudam muito a revestir essa cavidade aí intestinal, tá? Ajudando a defender o corpo e fortalecendo um funcionamento intestinal. E aí a gente, dessas células de defesa, a gente conversou aí de cada parte assim mais rapidamente, como que funciona toda essa parte de defesa, tá? Então, para a gente entender também, tem vários cofatores que a gente precisa, por exemplo, para a produção de anticorpos, para a produção dessas citoquinas que eu comentei, que vão defender o corpo, para a gente ter a produção dessas substâncias, dessas células, muitas vezes a gente precisa de cofatores. O que são cofatores? São de algumas substâncias, minerais, vitaminas, que vão auxiliar muito na produção dessas células e dessas substâncias. Por exemplo, várias células precisam de zinco para serem produzidas. Então, para a gente, muitas vezes, produzir essas substâncias de defesas, se a gente não tiver uma quantidade boa de zinco na nossa alimentação, no nosso dia a dia, a gente tem uma estimulação menor de várias substâncias de defesas. Então, isso daí é importante aí no zinco, nessa parte imunológica. Um outro cofator que muitas pessoas esquecem é vitamina B2, tá? A riboflavina. Então a riboflavina ela é muito importante também nesse processo aí da produção de células de defesa, tá? Linfócitos TCD4, TCD8. Então, se você tem uma quantidade pequena de vitamina B2 da riboflavina, você tem uma estimulação menor dessas células de defesa do corpo, tá? Então, aí a gente precisa ir modulando muito essa parte, tá? Vamos ver aqui se já temos algumas perguntas e aí a gente vai conversando mais sobre. Ó. Qual a importância das vacinas na imunidade, tá? Como que funciona a imunidade? Eu falei que naquela
parte ali da imunidade já específica, quando a gente tem a imunidade específica, toda a parte da imunidade humoral, tá? Tem a produção ali de células, principalmente plasmócitos. Esses plasmócitos, eles vão produzir o quê? Os anticorpos. E aí a gente, quando vai falar muito anticorpo, o anticorpo IgG e IgM. Lembrar, IgM é o primeiro anticorpo que é produzido na hora ali da infecção mais rápido. Então a IgM normalmente é o primeiro anticorpo que vai sendo produzido para defender o corpo daquela agressão, tá? Então ele é de fase aguda. E a IgG, que é o de fase crônica, que é o de memória, tá? Então a gente tem normalmente a IgM normalmente aumentando sua produção do 3º ao 7º dia, tendo ainda isso o pico, tá, de defesa do corpo, e aí a gente vai tendo níveis ainda maiores por alguns dias. E a IgG começa a sua produção normalmente a partir do 7º dia, e aí vai mantendo muitas das vezes até a vida toda. Então, algumas infecções não promovem imunidade duradoura, que é o que? A IgG em níveis estáveis a vida toda. Então, muitas vezes a gente precisa fazer o booster. O que é o booster? Você fazer doses de reforço de vacina, tá? E aí, especificamente, como que funciona a vacina? A vacina nada mais é do que quando a gente expõe o corpo de uma forma mais controlada a algum tipo de micro-organismo, seja ele vivo atenuado, seja uma parte dele, seja um segmento. Para quê? Para quando o corpo entrar em contato com aquele micro-organismo ou a parte dele, ele identifique aquilo como antígeno, apresente ao sistema imunológico e a gente produza no momento inicial a IgM, que é esse de fase aguda, para depois produzir a IgG. Quando a gente produz a IgG, a gente vai ter uma imunidade, uma proteção mais duradoura para aquela infecção, tá? Então, o mecanismo da vacina funciona dessa forma, tá? Então, quando a gente vai estar fazendo uma vacina da gripe, por exemplo, ela tem pequenas diferenças no seguinte sentido. A vacina da gripe, os vírus, eles acabam sofrendo mutações. Então, a partir do momento que ela vai sofrendo mutações, ela pode ter uma alternância um pouco nos sorotipos que você tem na sazonalidade em relação a cada micro-organismo. Então, por isso que a gente acaba fazendo o reforço anual da vacina da gripe. Muito por causa dessas mutações, porque aqueles vírus eles vão se modificando no passar dos anos e a gente vai atualizando exatamente essa proteção do nosso corpo. Então, a partir do momento que você é exposto àquela vacina, você produz essa IgG, ou imunoglobulina G, que teoricamente vai ser sua proteção duradoura aí para a vida toda, tá? Então, quando você, no caso específico aí da catapora, que é um exemplo mais comum que a gente pode dar, se você foi vacinado pela catapora e você produziu a IgG contra a catapora, você teoricamente está protegido. Mas a vacina, ela acaba que ela não é 100%. O que é não ser 100%? É às vezes não induzir uma produção de IgG suficiente para proteger você 100%. Então, você não proteger 100% significa que você pode ter uma doença muito leve. Então, quando a gente pega várias pessoas que nunca vão ter catapora na vida, então provavelmente porque aquela vacina que a pessoa tomou fez uma reação imunológica suficiente para não deixar aquela pessoa adoecer. Isso é ótimo, isso é o que a vacina é proposta, é o que a gente quer, tá? Só que por um outro lado, a gente frequentemente tem no consultório o quê?
crianças que têm uma catapora muito leve e muitas vezes confunde o nosso diagnóstico. Pelo menos umas 3 ou 4 crianças com pequenas lesões, dando febre, umas lesõezinhas muito mínimas. A gente acabou só diagnosticando, fazendo a sorologia no sangue dessa criança e veio a catapora IgM positiva, ou seja, a criança teve a vacina da catapora, a vacina deu uma proteção muito importante para ela, tá? E aí ela teve uma doença muito leve. Então a vacina vai servir para esses dois lados, ou para impedir você de ter a doença, ou se você tiver a doença, para você ter uma doença bem leve, tá? Vamos aqui para outra. Perguntaram, o Yakult é bom? Yakult, qual é o problema que a gente tem, tá? O Yakult é o Lactobacillus casei shirota. O problema do Yakult é a concentração. Se você for ver a concentração do probiótico que tem no Yakult, é muito pequena. Então, é um probiótico bom no seguinte sentido da qualidade daquele probiótico. Só que a quantidade é mínima. E você teria que tomar frascos e frascos de Yakult para você chegar numa quantidade, numa concentração boa aí de probiótico. Quais são os outros problemas do Yakult? Ele é industrializado, ele tem uma série de substâncias e conservantes, então acaba não sendo ideal para o dia a dia da criança, tá? E ele tem açúcar e corante. Então, você pensando que você pode ter vários outros tipos de probióticos mais saudáveis e muito mais concentrados, a gente teria outras opções muito melhores em relação a probiótico, em relação ao Yakult, tá? Então não seria a opção ideal que a gente teria para essa parte de probiótico e proteção intestinal. Vamos para mais uma pergunta. O que você acha das bombinhas, principalmente nesse período de inverno que piora as alergias? Então, a questão das bombinhas vai depender muito de como que a criança tá. Então, quando você pensa em bombinha, você está pensando já num tratamento dos sinais e sintomas. A gente não está tratando a causa. Tratamento da causa é exatamente o quê? Você desinflamar a criança, você tá melhorando a resposta imune da criança, tá melhorando os antioxidantes e anti-inflamatórios endógenos da criança, e aí a gente melhorando toda essa parte de suporte, a gente vai conseguir com que a criança, nesse período de inverno, muitas delas não evoluam para uma piora. Não evoluindo para piora, elas não vão necessitar da utilização de bombinha. Então, a partir do momento que a criança está evoluindo para um quadro de asma e bronquite crônicas, nesse período de inverno, muitas vezes a bombinha é necessária, nesse caso emergencial, tá? Mas, por exemplo, os pacientes que acompanham comigo, a maior parte deles a gente consegue desmamar essas bombinhas antes desse período do inverno, a gente consegue estabilizar bem esses pacientes com homeopáticos, com ortomoleculares, tá? Com homotoxicológicos, a gente consegue dar um up legal na imunidade desses pacientes e muitas vezes a gente não tem a necessidade de fazer o uso das bombinhas nesse período, tá? Mas se a criança está evoluindo com uma dispneia, um cansaço, uma dificuldade respiratória de asma e bronquite, cansaço, tá? Muitas vezes a gente tem que fazer. Quando a gente vai comparar bombinha e nebulização, eu prefiro sempre fazer, tá? A bombinha, tá? A nebulização, do meu ponto de vista, é muito mais complicado para a criança, principalmente em relação à eficácia e à logística. Por quê?
quando você vai nebulizar, você tem que botar lá uma quantidade mínima de soro para poder ser o dispersante, e você vai ficar nebulizando ali a criança por 10, 15 minutos, uma criança que não sossega. Então a criança não para, você tem que ficar nebulizando ali e brigando com a criança, desperdiça boa parte da medicação. Se você vai fazer a bombinha e tem a necessidade, tem a indicação, eu prefiro fazer a bombinha com o espaçador, tá? Porque aí você em 30 segundos você consegue fazer os puffs que você necessita, tá? E aí você tem uma resposta muito melhor. Mas lembrar, as bombinhas, eles são broncodilatadores e são corticoides. Eles tratam o processo inflamatório, eles tratam os sintomas, eles não vão tratar a causa e nem vão tratar exatamente a parte interna do corpo para reagir de uma forma melhor. Então aqui, quando a gente vai tentar exatamente modular positivamente essa imunidade, bombinha é uma segunda linha de tratamento, principalmente quando a gente vai entender mais para essa parte sintomática. Para outra. Você indica o uso do Caloba. Então, o Caloba, ele é o Pelargonium sidoides, tá? Ele é uma substância que é extraída de uma árvore, tá? Lá da África do Sul, se eu não me engano. Então, esse Caloba, ele ajuda muito em infecções, principalmente infecções virais, tá? Então, ele ajuda muito quando você tem aquela irritação de garganta, tonsilites, rinofaringites em quadros virais, tá? Então, ele ajuda muito nesse combate para essas infecções virais, e de um outro lado ele ajuda a reforçar muito a nossa imunidade, tá? Então Caloba, quando a gente vai fazer a utilização, principalmente nesse período pré-inverno, outono, inverno, ele ajuda muito a dar uma levantada na nossa imunidade também. Ele funciona como um anti-inflamatório, um antioxidante, e aumenta a produção de células de defesa do nosso corpo. Então ajuda muito nessa parte da imunidade, sim, tá? Eu acho que é uma boa opção que a gente tem para fazer tanto de forma preventiva quanto de forma tratativa aí para essas crianças que estão evoluindo às vezes com uma recorrência, tá? Então ajudaria. Além do Caloba, o que a gente tem de medicações similares em relação a isso? O Broncovaxon, tá? O Broncovaxon é o que? É um lisado bacteriano. Então são partículas de várias bactérias que a gente tem. Então aquelas partículas de bactéria é como se a gente tivesse tendo uma mini infecção controlada, e aquilo vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos daqueles tipos. Então vão ajudar na proteção contra infecções bacterianas, e por tabela eles vão dar uma levantada sempre nessa nossa parte de imunidade, tá? Aumentando a produção de vários tipos de anticorpos. Então também o Broncovaxon, quando a gente vai nessa época de outono e inverno, também é uma medicação que a gente faz e ajuda muito em toda essa parte aí também da imunidade, tá? Além desses dois, a gente tem também a imunoglucana, tá? Que eu também uso com vários pacientes. A imunoglucana é o quê? É a beta-glucana. A beta-glucana é um tipo de carboidrato, tá? Que é produzido na fermentação, tá? Principalmente do Saccharomyces cerevisiae. Então, essa substância tem um poder para estimular a nossa imunidade muito, muito, muito grande, tá? Então, cada vez mais novos estudos, inclusive para as infecções do coroninho, algumas linhas de pesquisa já indicam até a utilização da imunoglucana para aumentar a nossa imunidade,
para combater exatamente esses tipos de infecções, tá? Então a imunoglucana também ajudaria muito nessa parte aí, tá? E uma outra medicação que eu uso também bastante para estimular exatamente a produção de linfócitos B e linfócitos T, tá? Seria a timomodulina, que é o leucogen, tá? Então a timomodulina e o leucogen, ele estimula as células do corpo a produzirem mais linfócitos T e linfócitos B. Então você aumenta a produção de anticorpos, como você aumenta a produção de células de defesa do corpo. Então são medicações que são fitoterápicos, o caloba, por exemplo, é um fitoterápico, esses outros que a gente foi falando, alguns são fitoterápicos, são naturais, e outros são, como a gente falou do lisado, tá? O Broncovaxon, são substâncias infecciosas ali das bactérias que estimulam o nosso sistema imunológico. Então vão melhorar muito essa parte imunológica, tá? Vamos passar para outra pergunta. Essa aqui já te respondeu, do Yakut. Existem alimentos funcionais para criança com asma, tá? O que são alimentos funcionais? São alimentos que tragam benefícios para a saúde, tá? Então, esses alimentos funcionais são alimentos que potencializam o quê? Vitaminas e minerais que vão estimular a nossa imunidade. Quando a gente vai pensar em relação a alimentos funcionais, para especificamente em relação a essa parte de asma, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Na verdade, o principal aqui para a gente não é só os alimentos funcionais, mas principalmente evitar os alimentos inflamatórios. Tá? Não adianta eu me entupir de um alimento funcional cheio de polifenóis, cheio de antioxidantes e anti-inflamatórios, se eu estou me entupindo de alimentos inflamatórios, que são o quê? Os derivados de leite, tá? Que são bem complicados no nosso dia a dia, então leite derivado, tá? Os derivados de farinha de trigo, tá? Então tudo que tenha muito farinha de trigo, que você vai fazendo o consumo, você tem uma indução inflamatória intestinal muito grande, tá? E os derivados animais, principalmente quando você tem os embutidos e a carne vermelha, que são alimentos também extremamente inflamatórios. Então, se você está fazendo uma alimentação que está trazendo um processo inflamatório muito grande para o seu corpo, para o seu intestino, que a gente falou que é a porta inicial de entrada ali do processo infeccioso, você está diminuindo muito a sua imunidade, tá? Então, quando você vai balancear isso, não adianta comer muito alimentos funcionais se você está comendo muito alimentos inflamatórios, tá? Então, seria principalmente diminuir esses alimentos inflamatórios. Os alimentos funcionais que a gente tem são os alimentos que a gente vê muito no hortifruti, tá? Então, principalmente verduras, legumes e frutas, tá? Esses alimentos que vão ser ricos em quê? Nas vitaminas que a gente precisa, vitamina A, vitamina E, vitamina C, complexo B, vitamina K, tá? Vão dar um suporte muito grande para o corpo, vão aumentar as nossas defesas intrínsecas, vão estimular muito toda essa parte nossa imunológica, tá? Então a gente está fazendo uso, uma frequência muito grande desses alimentos melhora muito. Claro que tem alimentos que tem um pouco mais, alimentos que tem um pouco menos. Então, por exemplo, vitamina C é um potentíssimo antioxidante e anti-inflamatório. Vitamina C a gente encontra onde? Principalmente nas frutas cítricas, tá? Laranja, limão, acerola, maracujá, abacaxi, tá?
morango, goiaba. Então, nessas fontes de alimentos de vitamina C, a gente tem um potente antioxidante e anti-inflamatório, tá? Vitamina A são todos aqueles alimentos com a coloração mais alaranjada, mais avermelhada. Então, cenoura, abóbora, esses alimentos vão ter uma quantidade maior de vitamina A, potente antioxidante, potente anti-inflamatório, tá? Nunca esquecer da vitamina D, tá? Vitamina D, a gente tem, e como a gente tem falado bastante em relação ao sol, tá? Muitas vezes a gente não consegue, tá? Tá sendo exposto e subir muito os nossos níveis de vitamina D, mas a vitamina D é um potente antioxidante, anti-inflamatório e imunomodulador. Toda essa produção de linfócitos T, T-helper, TH1, TH17, todas essas respostas imunológicas que a gente tem, tá? A vitamina D ajuda muito nesse processo. Então, é uma das substâncias, uma das vitaminas que a gente tem mais importantes aí, tá? E aí, só tirando o foco também dessa parte de medicações, a gente tem também muitas coisas que a gente pode estar fazendo para a imunidade, em que? Na homeopatia, tá? Da homotoxicologia. Então, a gente tem várias substâncias que ajudam a reforçar a nossa imunidade. Uma substância bem legal que eu uso com frequência da homeopatia, tá? É o oscilocônico. Então, é um homeopático que a gente usa que potencializa muito a nossa imunidade. Então, a utilização desses homeopáticos, que a gente consegue muito estimular o nosso sistema imune, a gente ajuda muito nessa parte. E o homeopático, além de reforçar a nossa imunidade intrínseca de uma forma mais segura, de uma forma muito mais natural, a gente tem também vários homeopáticos que a gente consegue fazer para estar controlando toda a parte de exposição. Então, quando é o período de inverno, quando é essa parte que a gente vai ter muito mais ácaro, pólen, a friagem, a gente consegue montar alguns compostos homeopáticos exatamente com exposições pequenas ao corpo daquelas substâncias que a gente vai estar manipulando, e a gente consegue fazer com que o corpo reaja de uma forma mais natural e mais potente àquelas agressões. Então, a homeopatia, eu acho que é uma forma extremamente eficaz, tá? Eu utilizo muito no consultório, tá? Com os meus pacientes, tá? A gente tem uma resposta muito grande. Qual é o problema da homeopatia? Tempo de resposta. Muitas vezes a gente não tem uma resposta tão grande de imediato. Às vezes é um tratamento que demanda 1 mês, 2 meses, 3 meses, demanda um tempo um pouco maior. Então, quanto pior tiver o corpo da pessoa, quanto mais inflamado tiver o paciente, quanto menor forem os níveis de vitamina D, vitamina C, tá? Mais difícil vai ser essa resposta. Então a gente precisa estabilizar bem a imunidade do paciente, melhorar o corpo do paciente como um todo, para a gente ter uma resposta melhor em relação a toda essa parte. E tem as medicações também homotoxicológicas, tá? A gente tem uma série de substâncias que a gente pode utilizar, nux vomica, linfomiosote, tá? Que a gente consegue exatamente estar melhorando nesse processo de reação e estímulo do corpo de produção de células de defesas, tá? Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer tentando e pensando no tratamento preventivo, tá? Menos invasivo, com substâncias naturais, para a gente aumentar exatamente a resposta do corpo e o corpo reagir de uma forma mais efetiva a essas infecções. Porque sempre nesse contexto, o que a gente quer pensar e o que a gente quer trazer para o paciente, principalmente no paciente pediátrico? O mínimo de medicação, tá? O mínimo de drogas
possíveis, tá? Um mínimo de antibiótico, um mínimo de corticoide, um mínimo de antialérgico, tá? Então, quem faz o acompanhamento comigo sabe que a gente faz um tratamento de prevenção bem legal. A gente sempre está repondo essas vitaminas, vitamina C, vitamina D. Quando necessário, a gente tem sempre a possibilidade de estar fazendo as reposições parenterais, que é o que? Injetável, endovenosa. Então, a gente consegue de uma forma bem mais natural, bem mais agressiva ao corpo, sem efeitos colaterais, tá? Trazendo um benefício a esse paciente com tratamentos funcionais, exatamente nisso. E aí entra muito também essa questão dos alimentos, tá? Então, se você tem uma boa alimentação, bons hábitos, tá? Eu não mencionei aqui, mas fontes ricas em ômega 3, tá? Então, quando a gente está consumindo oleaginosas, uma fonte rica em ômega 3, chia, linhaça é a principal fonte que a gente tem de ômega 3, praticamente de todas, tá? Então, linhaça que a gente pode estar utilizando muito em relação a essa parte de ômega 3, tá? A gente pode estar usando eles em grânulos, moído, a gente pode estar usando eles em óleo para estar fazendo a comida, para estar temperando, tá? Então, quando a gente usa essas fontes de ômega 3, o ômega 3 é um potente anti-inflamatório. Então, ele vai balancear naquela produção que a gente falou de substâncias, citoquinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Ele sempre vai tender o ômega 3 a trazer para o anti-inflamatório, diminuir essa inflamação no corpo, tá? Então ajuda muito em toda essa parte mais natural, tá? E quando tem necessidade, se é um paciente que está extremamente inflamado, com níveis de vitaminas alterados, se é um paciente autista, que eu acompanho muito no consultório também, a gente faz sempre o uso do ômega 3 exatamente para quê? Para desinflamar, para trazer esse processo oxidativo para baixo. Quanto menos oxidação, quanto menos atividade inflamatória, melhor o corpo desse paciente vai estar respondendo ao tratamento. Mais efetivo vai ser o tratamento, menos dose a gente vai tá trazendo para esse paciente. Então a gente quer isso, tá? Trazer um tratamento mais funcional, menos invasivo, menos efeito colateral, mais natural, trazendo o máximo de fitoterápicos, trazendo o máximo de homeopáticos, homotoxicológicos, o mínimo de medicação possível para a gente impactar muito menos na saúde da criança. Porque a gente sabe que todas essas drogas, tá? Principalmente os vendidos em farmácia abertamente, a quantidade de efeitos colaterais que a gente tem é absurdamente grande, tá? Então balancear isso daí é sempre muito complicado. Então a gente vai ajudar muito nisso daí. E sempre que a gente fala em alimentos, a gente tem que lembrar sempre de uma palavra, tá? Polifenóis. O que são polifenóis? São tipos de substâncias que são encontradas nesses alimentos que trazem muito essas colorações, tá? Então a gente tem flavonoides, tem vários tipos de polifenóis. E esses polifenóis, eles são o quê? Potentes antioxidantes e anti-inflamatórios endógenos, tá? Então alimentos ricos em polifenóis vão trazer exatamente essa diminuição de atividade inflamatória, menos produção de citoquinas e vão estimular o nosso sistema imunológico, tá? Então ajuda muito nisso daí. E aí a gente pensando nesse contexto também de polifenóis, o que a gente tem de alimentos muito importantes aí? Chá verde, tá? Que a gente pode estar utilizando, tomando chá ou repondo, tá? Então chá verde, a gente vai ter também o que a gente pode usar junto, gengibre, tá? É muito legal, tá? A gente está fazendo suco, a gente está fazendo algumas receitas. Canela, tá? Também é bem importante. Quando a gente vai pensar em chás, tá? A gente tem falado bastante sobre chás na utilização com crianças, tanto para a questão de ansiedade, de sono, toda essa parte. Chás muito bons que vão ajudar nessa questão da imunidade. Chá de guaco, tá? Então, fazer a utilização nas crianças de chá de guaco, ele tem um efeito
expectorante anti-inflamatório pulmonar e potente imunomodulador. Então vai ajudar muito nessa questão da imunidade, tá? Igual a gente falou do gengibre, igual a gente falou da canela, tá? E também a gente vai ter o chá de limão, por exemplo. Então, potente antioxidante, rico em vitamina C, vai ajudar muito nesse processo. Vamos para outra pergunta. Por que algumas pessoas pegaram Covid, mas não tem IgG específico? Então, aí a gente tem que ver primeiro o que a gente tem notado, tá? Muitas pessoas que acabam tendo um teórico diagnóstico de Covid, tá? Que muitas vezes ele não foi exatamente diagnosticado com o PCR. Então, se não foi diagnosticado com PCR, a gente perde muito parâmetro. Mas se foi diagnosticado com PCR, igual a gente falou lá no início, tem essa sequência da produção de imunoglobulina, que é a imunoglobulina M e depois a imunoglobulina G. A imunoglobulina M no início, normalmente a partir dos 3 dias, mas normalmente de 5 a 7 dias, podendo ficar positiva até 2 a 3 semanas. E a IgG, que normalmente começa após o 5º dia, normalmente a partir do 7º, que aí vai ficar mantido ou vai caindo, tá? Se você tem um paciente que foi realmente documentado como infecção, tá? Positivo e não apresentou IgG específico, significa que a reação imunológica de proteção desse paciente não foi suficiente para produzir uma imunidade duradoura. Então, depois de um tempo, a IgG fez o efeito, tá? Não é que ela foi produzida, não foi produzida, ela foi produzida só que numa quantidade pequena. Então, ela foi produzida, combateu a infecção e depois ela negativou. Ela veio para níveis abaixo do que se positiva no exame. Então, significa que muito provavelmente esse paciente ele não deva ter uma imunidade duradoura em relação ao coroninho, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Isso não é incomum, a literatura está falando aí mais ou menos de 10% dos casos, tá? De não estarem soro convertendo, tá? Soro conversão é exatamente isso, é você criar anticorpo ou não em relação a alguma infecção. Então algumas pessoas não estão tendo essa soroconversão duradoura, tá? Que é o que vai criar provavelmente aquela imunidade duradoura. Então nesses casos, são os casos que a gente não pode afirmar e a gente fica na dúvida se pode haver uma reinfecção ou não, tá? Então se o paciente realmente tiver documentado que ele foi positivo e não produziu IgG duradoura, é um desses casos em que a gente pode pensar de ser realmente aí uma potencial reinfecção, tá? Perguntas que a gente teve lá na caixa, algumas se repetiram aqui, então eu não trouxe, mas lá perguntaram em relação à glutamina, em relação à parte da imunidade, tá? Então vou falar um pouquinho de glutamina e perguntaram de outros suplementos. Vamos ver se são um pouco menos importantes, tá? Mas vamos falar da glutamina primeiro. Glutamina é um aminoácido que a gente tem, tá? Não essencial, ou seja, ele é produzido no nosso corpo, tá? E muitas vezes a gente até não precisa repor a glutamina. Mas quando a gente tem níveis baixos de glutamina, a gente acaba tendo uma diminuição, uma dificuldade nessa parte imunológica. Por quê? Porque ela é um potente anti-inflamatório e antioxidante, tá? Então a glutamina ela ajuda muito nesse processo de recuperação que a gente tem, tá? Então ajuda muito, eu faço muito em pacientes que têm uma dificuldade maior de recuperação e estão muito inflamados. E a glutamina ajuda muito nesse processo de recuperação e ela ajuda muito aonde? No intestino, tá? Então,
A glutamina ela é um potente regenerador de enterócito. Enterócitos são as células do intestino. Então a gente falou lá no início que o intestino é a primeira porta de entrada que a gente tem. Então se você tem um intestino pérvio, se você tem um intestino que não funciona muito bem, você tem uma entrada muito maior de vírus e bactéria que acaba muito controlando isso daí. Tá? Então, quando você está utilizando a glutamina, você melhora a regeneração daquelas células intestinais. Melhorando a regeneração daquelas células intestinais, você potencializa também, por tabela, a sua defesa. Então, a glutamina ela é bem completa em relação a essa parte imunológica, porque ela melhora tanto a parte específica intestinal, tá? Fortalecendo muito aquela parte, e outra também dessa parte imunomoduladora, tá? Então tem muito esse equilíbrio, tá? Das outras perguntas que a gente tinha, fazia muita pergunta de vitamina C, vitamina D, algumas falavam de homeopáticos, tá? Que a gente já trocou uma ideia aqui, tá? Uma outra pergunta legal que teve lá, de uma substância muito boa, que a gente tem tido uma resposta bem legal, é de uma substância chamada equinácea, tá? Então, depois vocês pesquisem, deem uma lida. Então, equinácea é uma substância bem legal que a gente tem utilizado também, tá? Tem uma resposta imunológica muito importante, tem um aumento muito grande exatamente desse processo imunitário no corpo. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a reposição dessa equinácea, ajuda muito também nesse processo, tá? Então, essas foram os principais pontos que a gente teve. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta perdida aqui. Vamos ver se eu consigo responder rapidinho de Alessandra aqui. Sei que é tudo muito novo, mas qual a sua opinião sobre a amamentação e Covid? Então, hoje o que a gente tem de orientação, tá? Primeiro, que os novos estudos que saíram mostraram que mães que se infectaram com coronavírus e quando amamentaram, quando a gente foi dosar a quantidade de imunoglobulina, principalmente imunoglobulina A, tem um nível muito mais alto de imunoglobulina A no leite do que as mães que não tiveram infecção, tá? Então, o leite materno da mãe que está infectada com coronavírus, ele tem uma quantidade muito maior de anticorpo, tá? Então, a partir do momento que você entende que você tem uma quantidade muito maior de anticorpo, você tem uma proteção maior do bebê. Então, quando você vai entender que a mãe ela pode infectar ali a criança, a gente tem que botar na balança. O risco de infecção ele é maior ou menor do que você tirar o aleitamento materno? E hoje a recomendação é o quê? Primeiro que a mãe, a criança, hoje a gente vê que a criança se infecta muito menos do que o restante da população, tá? Quando se infecta, tem uma doença muito mais benigna e dificilmente tem uma doença grave ou vai a óbito, tá? No mundo a gente tem aí muito poucas crianças, principalmente nessa idade recém-nascido, que foram a óbito. Então a indicação é manter o aleitamento normal, até porque a criança vai estar até mais protegida do ponto de vista da imunologia, manter os cuidados ali de contato, tá? Aumentar e melhorar muito grande essa parte exatamente da limpeza das mãos, da higiene, utilizar sempre a máscara, tá? Na sala de parto, hoje, a orientação, quando a mãe é Covid positiva ou suspeita, é evitar a amamentação ali no local, tá? É a única coisa diferente que se tem, mas o aleitamento materno em si, no dia a dia, ele é recomendado e a gente vai estar estimulando muito isso daí, tá? Pessoal, o reloginho aqui está mostrando 30 segundos para terminar. Queria agradecer a todos a presença. Toda terça-feira a gente está aqui, 8h27, tá? Cada semana um tema diferente. Vamos começar a trazer alguns convidados. Agradecer a presença de todos. Vamos fazer aquela selfie aí, tirar a fotinho para depois você me marcarem lá, por favor. Lembrar que a gente tá com um novo canal do YouTube,
tá? O link lá na bio, canal do Telegram também com bastante material. Quem puder entrar lá e curtir, eu agradeço.